que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André, continua. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. essa tese da moral flexível não inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Ok, vamos. Vamos dar uma olhada nisso. Tivemos uma quarta-feira, dia 7, um pouco agitada lá no Supremo, né? Sim, um momento de tensão, pelo que entendi. Exato. O ponto central foi um embate, uma discussão mais acalorada entre os ministros André Mendonça e Flávio Dino. E o tema era pesado. Como lidar com ataques, ofensas diretas aos ministros da Corte? Uhum. Nossa análise hoje vai em cima desses relatos, né? Dos embates no STF. A gente quer focar nessa tensão. Liberdade de expressão de um lado, proteção da honra dos ministros do outro. Certo. O objetivo aqui é tentar entender as diferentes visões sobre onde acaba a crítica, que é legítima, e onde começa, talvez, o ataque que pode gerar responsabilização, né? E o que eu acho fascinante nisso, assim, é que não é só uma briga jurídica específica, né? Vai mais fundo. Como assim? Toca em como a gente interpreta direitos fundamentais, sabe? Direitos que, às vezes, batem de frente na prática. Ainda mais quando envolvem uma instituição como o STF, que está sempre sob os holofotes. Perfeito. E a sessão de quarta deixou isso bem claro, essa tensão toda. De um lado, pelo que a nossa fonte aponta, estava o ministro André Mendonça. Ele defendeu, assim, uma abordagem mais... Cautelosa. Cautelosa em que sentido? No sentido de que, ao discutir punição para alguma manifestação, é preciso seguir, de forma bem rigorosa mesmo, os parâmetros da Constituição que garantem a liberdade de expressão. Essa foi a linha dele. Entendi. Isso tem uma implicação importante, né? Qual? Essa posição do Mendonça, ela meio que acende um alerta para uma preocupação bem específica. O risco, sabe? O risco de que as ações do STF acabem sendo vistas como censura, ou até como uma forma de intimidar o debate público. Exato. Ele pareceu bater nessa tecla, que a legitimidade das respostas do Supremo depende muito dessa percepção pública de que as garantias fundamentais estão sendo respeitadas. Faz todo sentido. Ele quer evitar a imagem de que estão calando críticas. Isso. E ele foi até além, pontuando que o próprio STF, pela sua posição, deveria dar o exemplo nesse equilíbrio. Quer dizer, estimular o diálogo democrático, mesmo quando está sendo criticado. Um ponto relevante. Mas você mencionou que foi um embate, né? Sim, foi um embate. E é importante notar isso. Embora a nossa fonte detalhe mais o argumento do Mendonça, a discordância com o ministro Flávio Dino sugere que havia um contraponto forte ali. E qual seria esse contraponto? A fonte detalha? Não detalha a argumentação do Dino especificamente, mas o próprio contexto do embate, da tensão, indica que provavelmente havia uma ênfase diferente do outro lado. Talvez uma visão mais voltada para a urgência de proteger a instituição, proteger os membros de forma mais assertiva, digamos assim. Contra o que eles poderiam ver como abusos da liberdade de expressão, talvez? Exatamente. Ataques que passam do ponto da crítica. E aí é que mora o perigo, né? Essa tensão entre as duas visões. A cautela que o Mendonça pede e, do outro lado, essa necessidade implícita de defesa que surge no embate. Isso leva a gente direto pro X da questão, eu acho. Que seria? Onde que a corte traça a linha? Como é que se diferencia, na prática, a crítica dura, que faz parte do jogo democrático, da fiscalização do poder, e o discurso que claramente quer só deslegitimar, ofender, ou até, em casos extremos, ameaçar os ministros e a própria instituição? A definição dessa linha é crucial e tem consequências enormes dependendo para onde ela pender.
Com certeza. E falando naqueles parâmetros constitucionais que o Mendonça citou. Embora a fonte não diga quais foram exatamente, geralmente o pessoal se refere àquelas distinções clássicas, né? Tipo, Diferença entre opinião, crítica ácida e discurso de ódio ou incitação à violência ou calúnia, difamação, essas coisas. A preocupação dele parece ser usar esses filtros com muito rigor antes de pensar em qualquer medida restritiva. exato. E aplicar esses filtros, nossa, é um desafio gigantesco para qualquer tribunal. Imagina para uma Suprema Corte que vive sob essa pressão toda. Com certeza. Porque olha só, uma abordagem muito cautelosa como a que o Mendonça defende pode parecer que não funciona contra ataques organizados, fake news, essas coisas. Mas, por outro lado, uma postura mais dura na punição, que talvez estivesse implícita na posição contrária lá no embate, corre um risco muito real de ser vista como autoritária, né? E de acabar inibindo críticas que são legítimas. Aquele efeito que chamam de chilling effect, que congela o debate. Vamos examinar as perspectivas, né, que apareceram num debate específico. O foco é como diferentes ministros interpretam esse equilíbrio, que é bem delicado. A gente está usando como base uns trechos de um material chamado Liberdade de Expressão versus Proteção Institucional no STF. Ok, vamos lá. A discussão toda gira em torno dos limites. Limites da crítica que pode ser feita ao STF e aos seus membros. Uma das posições que se destacou foi a do ministro Flávio Dino. Ele defende, assim, uma postura mais firme na proteção da instituição contra ataques que vão além da crítica legítima, né? Isso. Para ele, pelo que a gente lê, a liberdade de expressão não pode ser um escudo, tipo, para ofensa ou para tentativa sistemática de descredibilizar ministro, e o ponto crucial que ele levanta é o impacto negativo disso, sabe? Na confiança do público no poder judiciário. E ele ressalta algo importante, que preservar a autoridade, a integridade do STF, isso não seria um privilégio dos juízes. Seria, na verdade, uma forma de proteger o próprio Estado de Direito. E a democracia, no fim das contas. Exato. E o fascinante aqui é como essa posição, como o próprio material aponta, contrasta com a de outro ministro, o André Mendonça. O ministro Mendonça teria enfatizado mais a prudência, sabe? E os riscos de talvez ampliar demais as ações punitivas. Ah, interessante essa diferença de abordagem. Sim. Esse debate ilustra um dilema central, né? E não é só no Brasil, claro. Como que você equilibra a proteção que as instituições democráticas precisam com a garantia da liberdade de expressão? A gente vê aqui como a interpretação das mesmas leis, da mesma Constituição, pode levar, a conclusões bem diferentes. Quer dizer, ambos partem da Constituição, mas chegam a ênfases distintas sobre o que é mais urgente proteger naquele momento. Precisamente. A discussão que o material escreve como respeitosa, né, expôs claramente essas perspectivas diferentes. De um lado, o Dino, com alerta sobre como lidar com discursos que podem ser corrosivos para a justiça. Do outro, o Mendonça, com a cautela sobre os riscos de uma atuação que possa ser vista como restritiva demais. Entendi. E essa tensão entre proteger a instituição e garantir a liberdade parece ser o cerne da questão mesmo. Totalmente. E no fim das contas, o episódio todo serve como um lembrete importante, eu acho. Mesmo na mais alta corte do país, o dissenso, a discordância é uma parte vital do processo de decidir e da evolução do entendimento jurídico. Então não é necessariamente um problema ter essa divergência. Pelo contrário, pode ser visto como saudável. As visões do Mendonça e do Dino, da forma como foram apresentadas, podem até ser vistas como complementares. Elas refletem, facetas diferentes de um mesmo desafio que é bem complexo. E isso nos leva àquela questão maior, né? Que vale para qualquer democracia. O desafio constante de proteger, ao mesmo tempo, a liberdade e a responsabilidade. Como garantir que a palavra seja usada para construir e não para atacar as bases das instituições? Exato. É a busca por esse equilíbrio fino. Certo. A ideia central que ele parece trazer é que o dissenso, a discordância, não é bem um problema. É quase uma parte vital do processo de decisão. Exatamente. Faz parte do jogo, digamos assim. Isso. O texto até usa um exemplo, acho que para ilustrar essa dinâmica, menciona posições diferentes de ministros como Mendonça e Dino.
Sem entrar nos casos específicos, né? Mas mostrando a dinâmica. Exato. Só para mostrar que visões diferentes podem até ser complementares para olhar um mesmo problema. Entendi. Uma visão mais ampla do tema complexo. É isso. Então, bom, vamos dar uma olhada mais a fundo em como o material desenvolve essa ideia. Por que essa divergência seria necessária? Claro. Pelo que eu entendi do material, o ponto de partida é que a força de uma decisão judicial, ainda mais numa corte constitucional, muitas vezes ganha com essa pluralidade interna. Não é buscar o consenso a qualquer custo, então. Não. É mais garantir que diferentes ângulos, diferentes preocupações sejam de fato consideradas ali no processo. Tá. E como que o texto mostra isso funcionando na prática? Essa coisa do Mendonça-Edino, por exemplo, como que encaixa aí nessa ideia de complementariedade? Olha, sem detalhar os casos, o que o material sugere é que essa dinâmica pode aparecer de várias formas, né? Talvez um ministro foque mais, sei lá, nas garantias individuais, nos limites do poder do Estado. Certo. Enquanto um outro pode dar mais peso para a necessidade de coesão social ou para a estabilidade das instituições. Ah, entendi. E, segundo a análise do material, não são visões que se excluem. São tipo peças diferentes que juntas formam um quadro mais completo daquele desafio jurídico. E o dissenso, claro, né, aquele do voto vencido, ele acaba enriquecendo o debate público. Serve até de referência para discussões futuras. Entendi. Então a divergência não é só, digamos, tolerada. Ela é funcional. É isso. O texto argumenta que isso fortalece a própria legitimidade das decisões. Precisamente. A argumentação que o material traz é essa. Um tribunal que mostra a abertura para o debate interno, sabe? Onde as discordâncias são ditas, são fundamentadas. Ele tende a ser visto como mais transparente, menos monolítico. Faz sentido. E isso pode aumentar a confiança do público. Mesmo para quem discorda do resultado final, o processo fica mais visível. Dá para entender. É como se o próprio ato de discordar, claro, de forma fundamentada, dentro das regras, reforçasse a solidez da instituição.